Formada em Deep Memory Process, professora da pós-graduação há 10 anos, com anos de experiência em ateliê terapêutico, trabalha com atendimentos individuais e em grupo e facilita workshops, formações e curso de extensão em arte-terapia e mandalas em todo o Brasil. Neste momento, ela nos traz um pouco da sua experiência e também uma vivência. Bem-vinda, Miriam. Obrigada, Cristina. Boa tarde para todos, para todas. Antes de qualquer coisa, um prazer estar aqui, uma alegria. Quero agradecer o convite dos organizadores. Sempre me sinto muito honrada de poder trocar um pouquinho da experiência, especialmente com esse momento que a gente vive e também trazendo um pouco de como a transpessoal se torna mais viva a cada dia e mais necessária em muitas áreas aí de atuação, mas mais do que uma área de atuação, numa vivência mesmo, numa forma da gente existir. Hoje eu pensei, gente, por conta do nosso tempo, talvez um trabalho com outro material que não fosse a mandala, exigisse um tempo que a gente não tem. Então, para quem quiser participar, é só ter uma folhinha preparada para mandala. Você tem uma folha com um desenho de um círculo e qualquer material colorido, né? Queria contextualizar um pouquinho também. Dentro desse simpósio, eu pensei, assim, por conta do que a gente está vivendo, né, nesse momento, essas mudanças tão bruscas, já começaram há um tempo, mas agora se intensificam, inclusive de forma geológica. Então, eu pensei em trazer um pouco uma fala que trouxe, né, desse congresso internacional, acho que Cristina e Manuel compartilharam muito com vocês. Para mim, o que ficou mais forte desse congresso foi um colega que talvez não seja tão conhecido, ele é húngaro, se chama Bence Gant. E ele trouxe uma diferenciação fundamental. O que é ter experiências transpessoais pontuais e o que é viver um estado de consciência transpessoal. Então, qual é a diferenciação entre uma coisa e outra? E eu venho pensando muito nisso. Então, se a gente pensar, Groff, Maslow, Sweet, Viktor Frankl fundaram a Transpessoal em 68. A gente está falando, gente, de 55 anos já, com tudo que a gente viveu de transformação, né, de mudanças de paradigma. E eu penso que 55 anos talvez seja um convite para a gente hoje também sair só das experiências pontuais, transpessoais, e como a gente se compromete, a gente escolhe a estar no estado transpessoal. O Maslow é muito claro, a Vera Saldanha traz isso dentro da abordagem da IT com muita consciência e clareza. Ele diz, vai dar trabalho. E dá mesmo. Então, também não é simples a gente escolher estar no estado. Uma coisa é ter a vivência pontual, outra coisa é atingir um estado e sustentá-lo. Então, pensando muito no que vem acontecendo, em todas essas mudanças, e como nós todos, como nós estamos podendo olhar para a própria experiência, para as mudanças planetárias, para a mudança de paradigma, fico me perguntando o que nós poderíamos fazer para sustentar mais esse estado e não só vivermos pequenas experiências. Claro, eu vou falar um pouquinho de forma mais sucinta da abordagem da IT, né, sistematizada pela doutora Vera Saldanha, está aqui. Oi, Vera.
Acho que nesse momento o que eu penso, né, e penso muito sobre a arte, acho que é fundamental, é a questão da gente pensar que nós não temos como sustentar esse estado se nós não nos provocarmos e provocarmos pacientes, clientes, alunos, colegas, coaches, empresas que cada um aqui vai atender. Esse estado, ele precisa ser um tantinho provocado, a gente precisa sair desse estado mais acomodado. E dentro da abordagem da IT, o que me chama mais atenção é a gente pensar com mais clareza em recursos na vida cotidiana e também quando a gente trabalha, sem fazer essa diferenciação, como realmente viver, gente, recursos que facilitem a gente viver um pouquinho o eixo experiencial e o eixo evolutivo. Lembrando que dentro dessa abordagem transpessoal, o eixo experiencial ele precisa acontecer numa junção, numa coexistência da razão, emoção, intuição e sensação. Né? Então, como que a gente provoca mais? Que coisas a gente tem hoje, inclusive às vezes mais facilitadas? Estamos num tempo um pouquinho mais exigente, vamos colocar assim. Vai requerer uma escolha, mudar o paradigma requer escolhas. Muitos de nós já escolhemos, nós gostaríamos de viver assim, mas a gente precisa se comprometer também. A gente precisa se implicar na questão, sabe? Se envolver genuinamente. Né? Então, é prática diária, aquela que você preferir, é uma vivência, é uma experiência, né? E isso vai sedimentando em nós essa nova maneira de olhar. Né? Penso que se a gente cuidar primeiro conosco, né, independente da sua profissão, do seu momento, cuidar de suscitar muito a junção de um eixo experiencial, a vivência, né, cotidiana, possibilitando a ascensão do eixo evolutivo. Nós não podemos fabricar um eixo evolutivo, mas nós podemos ampliar de tal modo a nossa vivência, né, que o eixo evolutivo se dá. E a hora que ele surge, eu tenho lampejos diferentes, eu consigo olhar de um outro ponto de vista. Então, pensando nessa sistematização, pensando em ampliação de consciência mesmo em novos paradigmas, da minha partezinha hoje aqui, eu queria chamar atenção para isso, para escolha, para compromisso, para que a gente vá talvez, né, percebendo em nós a diferença entre as pequenas experiências, grandes experiências transpessoais e o estado transpessoal, no maior parte do tempo, na relação com outras pessoas, na relação com o nosso trabalho, em como a gente, inclusive, escuta, por exemplo, um paciente cliente, já está na escuta. Porque às vezes eu até tenho técnicas transpessoais, mas a minha escuta ainda não é transpessoal. Então, como a gente vai cuidando para, com um grande grupo, a gente fortalecendo essa nova maneira de ver que traz, sim, mais saúde, a conexão com o sagrado, essa percepção fundamental para o tempo que a gente atravessa, né? Essa conexão, inclusive, conosco, íntima. Né? Como eu me seguro, às vezes, agora mesmo, nós tivemos uma experiência em São Paulo inédita, né? Não sei se você é de lá, eu sou 3 dias sem luz. Na nossa cabeça, em algum lugar, isso é impossível. Porque é óbvio que a Eletropaulo vai rapidamente resolver e rapidamente a luz vai voltar, no máximo estourando, mas um dia muito terrível seriam 8 horas. Foram 3 dias. Pessoas moram no 21º. Nem todo prédio tem gerador. É assim, motivo de desespero? Pera, estamos sem luz, fato. Aonde eu tomo refúgio para falar, peraí, como eu olho 3 dias sem luz de maneira transpessoal? Eu posso olhar isso e ficar resmungando, desesperada, enlouquecida. Eu posso tudo. E eu posso viver a experiência com outro olhar. A transpessoalidade, gente, não é lá depois com o paciente, ser transpessoal na vida cotidiana, na hora que falta luz. 3 dias. Sua geladeira está degelando, você está perdendo tudo. Não há como falar com pessoas, porque o celular se carrega pela eletricidade. Não há eletricidade.
Viva isso e sustente ser transpessoal. Então, acho uma provocação que ele fez no Congresso que me toca profundamente e sinto a urgência, não uma urgência porque tenho medo, não, sinto a urgência de me comprometer um pouco mais, de dizer aonde mais eu posso realmente estar em contato com essa dimensão em mim que diz para mim, calma, eu não sei luz, ok. Ah, eu moro no 10º no caso, tá, gente? Desce a escadinha, criatura. Ó que maravilha, você pode. E ainda nessa hora, transpessoal significa eu não moro só num prédio daquele tamanho. Tem a Dona Helena. A Dona Helena mora no 19 e como é que faz? Então sobe, querida, primeiro até a Dona Helena, bata lá e pergunte como ela está. Veja se ela precisa de algo. Então, a transpessoalidade é um pouco diferente. Então, eu fico pensando nessa nova consciência, que é uma consciência agora já escolhida. 55 anos, gente, de transpessoal. Quanto tempo a doutora Vera Saldanha já sistematizou, inclusive uma forma mais clara para a gente compreender. Agora é a hora da ação. Agora é a hora da escolha consciente. Agora é a hora do fazer, do ser transpessoal. Então, penso que para esse momento, claro, muito curtinho aqui, eu gostaria de convidar todos vocês, se vocês desejarem, para uma pequena vivência. Pensando em mandala, eu gostaria de trazer a história da mandala em si, desde a pré-história. Acho que a gente pode ler em todos os lugares, então não é o caso de eu usar o nosso tempo para isso, mas vamos pensar a história da mandala dentro da transpessoal. Quanto que a mandala chegou na transpessoal? Por onde ela veio? Ela não veio pelo Viktor Frankl. O Maslow falava assim sobre a arte, a importância da arte dentro da transpessoal, mas ela veio mesmo pelo Groff. Então, dos fundadores, quem traz a mandala com essa força é o Groff. Ele trabalhou durante muitos anos com uma arte terapeuta chamada Kellogg. Então, eles trouxeram com essa potência esse trabalho coligado à visão transpessoal. E depois, tanto Pierre Weil como Léo Matos tiveram acesso ao trabalho da Kellogg e trouxeram a mandala também para o Brasil. Então, Léo Matos ainda tinha uma relação depois mais forte com o budismo, né? Mas, a princípio, quando você lê, compreende, entende o trabalho, totalmente fundamentado na Kellogg. Então, a mandala chega no Brasil por Léo Matos e Pierre Weil. E como recurso transpessoal, penso eu, sinto, vejo, experimento, troco, né? Como um recurso muito amplo. Um recurso que facilita, favorece, primeiro, que a hora que você está vivendo, você experiencie reis. Então, mandala é gesto, gente, você precisa do corpo, tem sensação envolvida o tempo inteiro. Né? Além da sensação, a mandala tem um aspecto de emoção. Emoção é cor. Quando você escolhe vermelho, escolhe verde, você está representando ali essa questão emocional que é muito latente entre nós. Tem sim o trabalho da razão. Quando você olha, você nas 7 etapas toma um pouquinho de distância, olha para a tua mandala. Existe sim um processo de racionalização extremamente importante. O processo reflexivo se dá também pelo pensar. E a reflexão é extremamente importante. E, por fim, tudo que vem pelo campo intuitivo. À medida que você vai fazendo a pergunta certa, aquela pergunta que abre, não a que fecha. Então, você experimenta reis, você amplia possibilidades, você olha por outros pontos de vista, e nessa abertura, muitas vezes, se ela pode vir acompanhada de uma pequena meditação, se ela pode fazer um trabalho de centro de consciência, N possibilidades, você, inclusive, abre o espaço para o eixo evolutivo surgir com uma potência muito grande. Então, penso nesse recurso como um recurso de despertar, né? Um recurso bem completo assim para o trabalho e que muitas vezes a gente chama de recurso seco, né? Nem sempre numa empresa, gente, eu vou ter piinha, eu vou ter pia, eu vou ter colchonete, eu vou ter o mundo ideal, às vezes ele não está disponível para a gente.
Então, diante do que a gente tem na penitenciária, na rede pública, na empresa, né, num pequeno grupo, o seu paciente, depende do ambiente que você está, né? É um recurso de fácil adaptação. Então, com essa possibilidade que ele dá, primeiro porque originalmente já é transpessoal. A mandala nasce daí e será sempre transpessoal. E segundo, porque dentro dessa abordagem da IT, se a gente faz as conexões, a gente percebe a potência de um recurso assim para ir direto ao ponto. Nós não estamos mais com esse tempo também, gente, um tempo amplo para a gente, sabe? Lentamente, muito lentamente, se dando conta. Não. É importante a gente também entender o momento atual, né? O que o ser humano atual está precisando? Qual é a necessidade? A olhar para a nossa vida. Né? Às vezes eu preciso enxergar algo com mais clareza, eu preciso ampliar a perspectiva agora. Eu preciso ter um outro ponto de vista, eu preciso acionar um pouco, ter mais contato com a dimensão de sagrado em mim para lidar com 3 dias sem luz e me manter sadia. Eu tenho recurso para isso. Nós temos recurso para isso. Se você está conectada com a sua dimensão de sagrado, você tem recurso. Não há o que temer. Não há o que temer. Nós atravessamos momentos e momentos, todos nós. Agora é a nossa hora de atravessar também. Então, nessa conexão, nós podemos mais. Juntos, nós podemos mais. Então, se trata agora de saúde física, mental, saúde integral, sabe? E quero deixar, então, essa possibilidade, né? É um convite, é um recurso. Existem milhares, existem inúmeros, né? Esse é um que, particularmente, eu gosto muito, porque concretamente eu posso ver a minha subjetividade, concretamente eu posso perceber as dimensões mais amplas do meu ser, né? Concretamente, muitas vezes, só de eu desenhar, às vezes, 20 minutos, as ondas mentais desaceleram e eu entro num outro estado interno. Então, sinto nele um recurso de suporte, de apoio muito grande. É. Desenhei bastante nos 3 dias sem luz, quando tinha a luz do sol, né, gente? Porque desenhar mandala não requer eletricidade e nem água. Então, não precisava nem de água e nem de luz. Desenhar mandala eu podia. Foi ótimo. Então, na hora H mesmo, é transpessoal, é na hora H. Sabe? O que você escolhe? Você escolhe enlouquecer, como todo mundo, reclamar o tempo inteiro, é, sabe? Entrar numa loucura completa, porque a Eletropaulo. Gente, imagina o que eles estavam fazendo já. Faz sentido. E isso vai acontecer mais e mais. Mais e mais. Então, que tenhamos essa consciência. Pequenas experiências transpessoais, não mais. Um estado de consciência transpessoal. Trabalho para isso. Eu acordo para isso. Para mim e para o maior número de pessoas. Então, acho que a gente podia fazer isso juntos. E convido, se vocês quiserem, então, pegar o seu papel preparado para mandá-la, um giz pastel oleoso, se você tiver, é melhor, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode pegar um giz cera do seu filho, da sua filha, se você tiver, e em última instância, se você não tiver nada, você pode usar o lápis de cor. Eu não convido o lápis de cor diretamente, porque ele é muito racional, é muito o movimento que a gente faz com a caneta, com o lápis, então entra muito, aqui eu borrei, aqui eu quero desenhar, e isso fica difícil. Quero dizer para vocês, primeiro, que a mandala que a gente vai fazer é uma mandala terapêutica, espontânea. Hoje nós não vamos trabalhar com a geométrica, nós não vamos trabalhar com outro tipo. E essa está a serviço da ampliação da consciência. Então, convido vocês a não desenharem primeiro a lápis para depois pintar. Essa não é a ideia. Nós vamos fazer uma pequenina meditação e vamos preencher o círculo com cor e forma e vamos fazer um pequeno processamento, trocar um pouquinho e vamos, claro, seguir com toda a programação muito especial, né, que esse simpósio promove, um dos movimentos que já está nos convidando, nós já estamos fazendo isso, cultivando o estado transpessoal. Então, se vocês quiserem, gente, deixa o seu material preparado aí do ladinho. Tome uma inspiração e expiração de transição, se você quiser. Ah,
Muitos estão chegando do almoço, é natural que a gente esteja um pouquinho mais lento. Mexa só um pouquinho a cabeça, muito leve. Os ombros, sons e gemidos são sempre bem-vindos. Ah, ah, na medida do seu conforto, eu vou convidar você para ir fechando os seus olhos, cuidar para que os seus pés estejam bem plantados no chão, então as solas dos pés bem em contato com o chão. Se por acaso você está com seus pezinhos levantados nas pontinhas, chegue um pouquinho mais para frente e garanta que os pés estão tocando o chão. Se possível, não coloque uma perna sobre a outra, pernas soltas, braços soltos e relaxados. E de olhos fechados, a coluna bem reta, vá só observando primeiro o contato do corpo com a poltrona ou a cadeira. E observe o elemento terra, de firmamento e solidez. Nota que nesse exato minuto você está totalmente segura, seguro. Meu corpo pode se soltar, relaxar, e a estrutura que o segura é firme. Observe o corpo como um todo, se ele está mais tenso, mais relaxado. E ao expirar, vá soltando um pouquinho as tensões, deixando que ele se acomode da maneira que ele quiser. Bem devagar, leva sua atenção para o espaço interno do corpo, como se uma janelinha se abrisse e um vento fresco fosse entrando por uma sala e ocupando esse espaço interno. Observe o espaço interno do corpo. Desse espaço interno, silencioso, se dê conta como se encontra o corpo, o campo emocional. Só observe, não mude nada. Devagarzinho, a gente passa ainda por um campo um pouquinho mais sutil, que é o campo da fala. Externamente, você está sem falar, mas internamente, às vezes, essa fala, o tagarela em nós continua. A chave aqui é a inspiração. Tome uma inspiração profunda e ao expirar, solte tudo. Expectativas, ideias, julgamentos, programas futuros, solte tudo, não retenha nada. E deixe que uma nova inspiração seja dada para você. Tome de novo uma inspiração profunda e ao expirar, solte tudo. E novamente, sem forçar, leve a atenção para o centro do seu peito. Desse ponto central, vá trazendo para sua mente, sem esforço algum, tudo que você está ouvindo, vivendo, sentindo desde de manhã. Vá ainda tomando contato com o que te moveu a estar aqui hoje.
E observa ainda, no âmbito mais profundo, o que eu desejo genuinamente para mim e para todos. Me bem em contato com a dimensão pessoal, essa dimensão mais coletiva, seja o que for, não julgue nada, não mude nada e observe aquilo que aparece. Imagens, sensações, sentimentos, desde de manhã. O que me move a estar aqui? Qual é o meu desejo real para mim e para todos? Tome novamente uma inspiração profunda, na medida do conforto do teu corpo. Vou convidar você a fazer um pequeno movimento de corpo, abrir seus olhos. E a hora que você quiser, com esse contato contigo, eu vou te convidar a preencher o círculo com cor e forma. Não há nenhuma preocupação estética, nenhuma preocupação acadêmica. Você coloca em cor, forma, movimento o que você experimenta agora. A tomada de consciência, a percepção de você agora. Tá? Nós temos alguns minutinhos para isso. Nós não temos todos os minutinhos, normalmente a gente faz uma vivência um pouco mais longa, mas hoje a gente tem aí uns 14, 15 minutinhos. Quando faltar 2 minutos, eu aviso vocês, para a gente ter tempo também de um pequeno processamento. Todo o tempo, enquanto você desenha, observa a respiração. Cuida para não ir tensionando. Às vezes, sem querer, a gente vai tensionando um pouquinho ombros, vai desenhando em contato com você. Não perde o contato. Quanto mais livre, mais à vontade, melhor.
Atenção bem focada no ar que entra e sai pelas narinas, e o gesto é livre, uma extensão do meu ser, bem livre. Eu vou compondo, a imagem vai surgindo, não há julgamento, não há crítica, simplesmente uma expressão livre, natural. Se você chegou um pouquinho depois, a gente teve uma pequena conversa contextualizando a mandala terapêutica nesse momento e propôs uma prática. Então, se você desejar, tiver um papelzinho preparado para mandala, só faça um minuto de recolhimento, silêncio e preencha o círculo com cor e forma. Talvez você não consiga completar, mas consegue fazer bastante. Cris, acho que tem talvez um microfone aberto, tem um barulhinho por aqui. Firmada na sua intenção, firmados na sua intenção, o que eu quero para mim e para todos? O que surge enquanto desejo?
E pensamentos como feio, bonito, tá torto, não gostei, surgirem por aí. Uma longa inspiração e uma expiração. Deixe sair tudo. Não retenha nada e continue o desenho. Não se importe com essa fala interna e vá na expressão livre do jeito que ela vier, sem julgamento algum. Para a gente se organizar no tempo, a gente ainda tem 3 minutos. Às vezes não é suficiente para você terminar a sua mandala. Como falei anteriormente, é um tempo hoje um pouquinho mais curto, só para a gente experimentar. Se você não terminar, não há problema algum, você pode completá-la em qualquer momento mais tarde. Mas por hora, 3 minutos é bastante. Veja ainda o que é fundamental, o que é importante, para dar a melhor forma possível para agora. Mais um minutinho ainda. Manuel já está mostrando. Então, vamos lá, né? Seguindo aí o convite. Eu tenho uma aqui, gente, não é minha não, mas vamos lá. Vou convidar vocês, quem está com o filtro, tirar o filtrinho só um minuto, antes da gente ir para o processamento, que é o nosso passo seguinte. Vou convidar para a gente colocar nosso rostinho assim e só trazer a imagem, né? Para que o maior número de pessoas possa olhar e aprender também a arte da contemplação, só observar cor, forma, movimento, né? Olhar a beleza, como cada um se expressa, como cada um manifesta seus desejos, suas intenções pessoais e coletivas. Muito bom. Vamos seguir, gente. Vou convidar vocês para olharem, não para mim agora, para a mandala de vocês. Então, vocês vão ficar com a mandala assim, não estica muito o braço, não, para não ter desconforto. Então, você vai, na distância de um braço, só olhar para a sua mandala, e meu convite é que você gire muito devagar. Você vai girando e vai olhando para a imagem. Olhe para a imagem. Normalmente, uma imagem que vem parte consciente, parte inconsciente, ela vai se revelando nessa primeira receptividade. A postura é receptiva. Eu vou recebendo a imagem. Então, vá olhando para a sua mandala. Às vezes você fez numa posição, mas ao girar, você se depara com uma coisa tão interessante, fica tão forte assim, puxa, desse outro jeito, essa cor com essa, nossa, me chama muita atenção. Esse pedaço aqui me desconforta um pouco. Ah, que ótimo, eu não tinha visto isso, mas salta no meu olho. Quando você encontrar uma posição que faça mais sentido, a que faz mais sentido nesse momento,
Você vai pôr um pontinho assim, ó, como esse aqui, você põe um pontinho lá em cima. Tá? Com os anos, gente, se você vai mudando e desenhando mais e mais, é importante saber qual era a marca, qual é a posição, porque depende da posição, a mandala pode ter um significado simbólico um pouquinho distinto. Então, olhando para a tua mandala na posição que você escolheu, primeira coisa, observa na mandala, observa, olha para ela as duas cores que te chegam com mais força. Só duas. Eu sei que deve ter muitas cores por aí, mas nota, deixa chegar no teu olhar as duas cores que me chamam mais atenção. Respira um pouco, observa que a cor veio de um jeito, ela veio numa forma, vai olhando para ela, uma e outra, as duas que chamaram mais atenção. Escolha uma para ser ainda a primeira, vá olhando essa cor com essa forma. O que ela me lembra? Traz alguma memória, alguma imagem que agora, pof, me traz um sentimento, uma lembrança, me traz uma emoção. Só observa, não force. Olhe delicadamente a outra cor que você escolheu, essa que também importa. E observa um pouco, respira nessa outra cor, na forma que ela está. Vai se dando conta. O que me traz? Tem alguma imagem que venha muito forte à minha consciência? Tem uma percepção, um insight, um cheiro? O que surge dessa observação? Nota ainda formas. Sua mandala deve ter muitas formas. Observa uma forma. Você fala, isso, meu olho vai para cá, quero compreender melhor. Mesmo que eu já tenha colocado uma intenção, quando eu olho para essa forma, respira nela um pouquinho. Deixa ela ir chegando e vai percebendo associações, percepções. Às vezes é uma coisa lá da minha infância, às vezes é uma coisa lá do meu futuro. A mandala é atemporal, toca dimensões em nós que são atemporais. Olhando ainda esse tempinho para a tua imagem, vê se tem um sentimento junto, uma pequena sensação, ou se não, às vezes é mínima, bem sutil, mas se você observar com um pouquinho mais de relaxamento e respiração, você percebe. Veja também os movimentos. Ela tem mais movimentos ou ela é uma mandala mais estática? Não existe mandala boa ou ruim. Existe aquilo que se manifestou agora. Essa é mais estática, ela tem a força da presença que fica, ou ela está em pleno movimento, ela convida movimento, é dela, eu sei ver. Olhe e observe. E olhando para esse amplo, para todos esses detalhes, se essa mandala tivesse um nome, qual seria? Primeiro nome que vier à sua mente. Se essa mandala fosse um recado do estado de consciência transpessoal em mim, o que ele estaria me dizendo? Se ela fosse um recado, um recadinho do estado de consciência transpessoal em mim, o que ela estaria me dizendo? Primeira coisa que vier à sua mente. Hoje, por conta do nosso tempo, gente, a gente não tem possibilidade de ouvir tantas vozes, mas eu gostaria que vocês escrevessem no chat. Todo mundo tem acesso? Então, o que seria esse recado?
desse estado em mim? O que que eu posso perceber? O que vem agora, dentro de um simpósio, pensando em consciência e novos paradigmas? O que surge? Expanda. Uma colega coloque expanda. Vamos lá, o que surge aqui mais? Seja leve. Seja festiva em dias de paz. Fluidez e aceitação do que é. Utilize-se da sua coragem. Seja feliz. Esperança. Cada um pode expressar o coração quando fala. Reconecte, fluir, semear. Deixa que o amor transborde e ilumine. Tenha foco. Fraternidade e conexão. Apesar do movimento intenso, a paz se manifesta. Bom, vou pedir para vocês continuarem aqui, né, gente, trazendo essa dimensão, essa mensagem, né? Convido vocês a ficarem com essa imagem um pouquinho mais. A mandala, ela possibilita esse encontro um pouquinho mais profundo com a gente, e isso também é treino. Né? Dentro da abordagem integrativa transpessoal, nós tivemos treino de percepção 1 e 2. Então, treinem, gente, treinem. Agora é o momento de escolha. Né? Falei para vocês no começo, a gente pode mais se conectados à dimensão do sagrado. É um fato. Não é fantasioso, não é inventado, não é... experimenta, gente. E sagrado não tem a ver com religião, né? Experimenta e se você puder, nomeia. No dia a dia, nomeia momentos onde você pode, consegue, você percebe o estado de consciência transpessoal. E, se possível, cultivemos juntos, né, aquilo que outros nos trouxeram com um presente enorme. Nunca precisamos tantos. E depois de 55 anos, que essas pessoas incríveis fizeram isso, e outras, né? Pierre Weil, Roberto Crema, Vera Saldanha e N outros. Agora, gente, hora de viver concretamente essa dimensão, não só experiências. Então, desejo que todos juntos possamos, de fato, unir, cultivar, né, expandir mesmo esse estado, e que a gente troque também entre a gente, para a gente se fortalecer. Uma rede de força para que a gente se sinta mais e mais inteiros e vamos atravessar, gente. Vamos dar conta e vamos atravessar. Então, deixo um grande abraço. Espero que vocês tenham um lindo simpósio daqui para frente. Abraço vocês com muito carinho, de forma bem colorida. E quem sabe a gente se vê qualquer hora dessa. Obrigada, Miriam, pela sua colaboração. Muito importante essa reflexão sobre o nosso momento atual, onde podemos refletir sobre os recursos internos, né, a serviço da nossa saúde mental e os momentos de conexão com o sagrado. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Miriam, parabéns pelo seu trabalho e por suas palavras trazendo força e esperança.